Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muita alegria mais uma pílula no nosso amado Evangelho de hoje, mais um domingo, dia 17 de dezembro. Muita luz e paz aí ao seu coração, alegria sempre, né, gente? Para as nossas vidas. Muito feliz, a gente está terminando a nossa jornada, o último tratamento espiritual do ano aqui na região de Conselheiro Lafayette, e tem sido, como sempre, né, experiências abençoadíssimas. Que bom! Não custa nada lembrar para você que está recebendo a Pílula do Evangelho que esse projeto da Pílula do Evangelho nasceu desses tratamentos espirituais que, graças a Deus, nós estamos envolvidos, né, há mais de 20 anos. E a Pílula é uma das filhas das várias atividades que nosso amado tratamento espiritual nos trouxe. Que bom! No Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar, meus amigos queridos, lá no capítulo 6, no versículo de 1 a 4, uma exortação de Jesus muito, mas muito importante. Jesus nos fala que quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Nosso amado Jesus, meus queridos amigos, o tempo todo nos mostra a importância de servir, mas sem se colocar acima do ser servido, sem se colocar acima daquele que recebe o auxílio, servindo com alegria, com amorosidade, com bondade, né? Eu acho, gente, que esse é um tema muito importante para a gente conversar um pouco nessa véspera de Natal, já que semana que vem nós vamos ter o Natal, porque é um momento em que muitas pessoas saem às ruas, né, vão levar mantimentos para famílias carentes, se reúnem em atividades sociais nas empresas. É um momento em que muitas pessoas realmente pensam em dar. E infelizmente é o momento também em que boa parte das pessoas pensam em aparecer na hora que estão dando. Pessoas que nunca fazem nada durante o ano todo, mas que surgem nas vésperas do Natal como grandes propagadores do bem, na frente das câmeras, né, na frente dos veículos, né, que possam divulgar o seu nome, ou as obras sociais que estão fazendo, se esquecendo da simplicidade e da continuidade que a gente deve fazer no nosso cotidiano. Sabe, gente, fazer o bem precisa se tornar um hábito nas nossas vidas. Há alguns dias nós falávamos aqui sobre a importância da prática da caridade, né, como um hábito que a gente tem que cultivar. Doar o nosso tempo, um dia, uma hora, doar parte da nossa vida para a sociedade é dever de todo homem e mulher de bem. É uma forma, né, da gente dizer a Deus que a gente reconhece a beleza da vida. E não há mérito nenhum. Ontem à noite nós conversávamos com alguns amigos, né, na cidade de Carandaí, a esse respeito. Não há mérito nenhum em se fazer o bem. Isso é um dever de todos nós. Eu estou sendo muito honesto com vocês. Eu fico muito triste ainda quando alguém chega, né, e fala assim: olha, parabéns porque você faz o bem. Parabéns porque fulano está fazendo bem. Gente, isso tem que ser uma obrigação. É como você chegar para uma pessoa e falar assim: olha, parabéns, Joãozinho, porque você é educado. Ué, ora, se você vive numa sociedade que você tem que dar parabéns para quem é educado, concorda, tem alguma coisa errada. Afinal, ser educado deveria ser algo tão natural a ponto de não ser algo que se destaque. Concorda com isso? Então, fazer o bem, meus amigos, é um hábito importantíssimo que a gente deve aprender a cultivar, mas com simplicidade, como nos ensina Jesus. Falar do bem no intuito de estimular outros a fazer o bem é dever de todos nós. Nunca é demais lembrar da frase mais repetida aqui na Pílula do Evangelho do próprio Cristo, né? Deixai brilhar a vossa luz, para que todos ao teu redor vejam as vossas boas obras. Então, Jesus espera sim que nós façamos uma propaganda do bem, até porque o mal, né, não é tímido, e o bem o próprio Cristo disse que era. Então o bem tem que ser propagado. Mas todos nós, meus amigos queridos, jamais devemos nos envaidecer por causa do bem praticado. Jamais devemos humilhar a quem quer que seja por causa da esmola que é dada. Trazendo, né, porque a gente tem que contextualizar os ensinos do Cristo da época da Palestina para os nossos dias atuais. Quantas vezes a gente vê pessoas que vê os transeuntes, né, passando pela rua, aí de repente você encontra um mendigo, encontra uma pessoa em estado de necessidade, e talvez até para que a pessoa pare de encher sua paciência, né, porque a pessoa às vezes está lá pedindo ajuda, me dá um mantimento, me dá um dinheiro para comprar uma comida, às vezes alguém chega, pega o dinheiro do bolso, sabe, joga assim, como se tivesse. Eu não vou nem falar tratando o animal, que é um absurdo, porque os animais merecem todo o nosso respeito e carinho, ainda mais os seres humanos, né? E
A gente esquece que existe uma outra pessoa do outro lado com sentimentos que merece ser respeitada. É o sujeito vai dar um dinheiro e fala, vai, toma, vai, sai daqui. Como assim? Como assim? Isso é caridade? Né? É isso que a gente chama de caridade? Imagina, você doa seu tempo para escutar ou conversar com alguém no seu trabalho. Você sabe que a pessoa está cheia de problemas. Ela vai e desabafa com você. Ela sai toda feliz porque você ouviu ela. Aí você sai fofocando e contando os problemas dela para todo mundo. Isso faz sentido? Não é? A pessoa confia em você, você em princípio fez um bem muito grande, nem doar seu tempo, sua atenção, e de repente você vai expor a pessoa ao escárnio público? Gente, não pode, né? Então Jesus nos mostra que nós devemos ser sábios na prática do bem, né? Devemos ser discretos no sentido de respeitar o outro que está recebendo o nosso auxílio, de não colocar o outro numa situação de constrangimento jamais, principalmente para que a gente tenha uma recompensa na vida material. Nesse capítulo maravilhoso, né, em que nós vamos estudar exatamente esses ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 13. O nome desse capítulo, para quem, né, tiver interesse em estudar, é Não saiba a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita. Nós vamos encontrar reflexões profundas que Allan Kardec faz sobre esses ensinamentos do Cristo, nos mostrando que a discrição é fundamental para que o outro se sinta em paz, para que ele receba a possível caridade, né, que a gente esteja oferecendo, sem que de maneira alguma se sinta diminuído ou diminuída na sua dignidade. Então, amigos queridos, é maravilhoso sim que nesse Natal a gente possa ajudar as pessoas, que a gente possa fazer as visitas, com certeza, porque é melhor fazer uma vez por ano do que não fazer dia nenhum, né? Mas que seja a primeira de várias outras que a gente faça durante o ano inteiro, não é verdade? E que façamos isso com alegria e carinho, mas sem o alarde social simplesmente para receber as palmas mundanas. Porque a verdadeira recompensa, meus amigos, vem da paz na consciência, não é? A verdadeira recompensa do bem que a gente pratica não é um outro ser humano que vai te dar, e sim a sua relação com Deus, que vai ficar mais próxima e muito mais feliz. Então, quer um presente de Natal de verdade? Não é do amigo oculto que você vai receber e não é dos seus parentes que você vai receber. O maior presente de Natal que você pode se oferecer é estreitar seus laços com Deus, não é verdade? Experimentar uma sensação de paz genuína que só o homem de bem é capaz de sentir. Por favor, quando eu falo homem de bem, é no sentido amplo da expressão, é lógico, o homem e a mulher de bem é capaz de sentir. Nunca é demais lembrar, né, da frase de Francisco de Assis, é dando que se recebe. E o próprio Francisco dizia, somente um ser humano bom sabe como é bom ser bom. Acho que tá então na hora da gente descobrir, né? Com certeza. E certamente o ser humano bom não fica expondo as pessoas que recebem o seu auxílio simplesmente para aparecer para a sociedade. Vigiemos quanto a isso, tá bom? Então, muita luz e muita paz ao seu coração. Um lindo domingo, como sempre, repleto de bênçãos, né, de energias positivas. Muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. E você já sabe, né? Até breve, até muito, muito breve.